Falar de Brusque para mim é falar de emoção, né? Foi a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me formei como professora, onde eu me casei, onde eu tive a minha filha. Enfim, o lugar onde eu me constituí ser humano. E falar de lembrança, assim, de um lugar, algo assim que me traz à memória quando a gente fala de Brusque, é o Parque das Esculturas, né? À noite, quando a gente desce o Monte Serrat, que a gente olha aquela visão daquele parque todo iluminado, a cidade toda iluminada, é uma cena muito linda da nossa cidade. A memória que eu levo na minha mente, assim, de Brusque, é quando eu cheguei aqui. Eu fiquei encantada com a arquitetura das casas da cidade, com a organização das ruas, a limpeza. Você não via lixo na rua. E depois muitas flores. Tinha canteiro com flores por toda a cidade. Isso me deixou muito encantada. E é uma lembrança que eu guardo na minha memória assim para sempre. Cara, a minha memória mais marcante, eu lembro quando eu vim, eu morava numa cidade grande, então Brusque, comparado, era bem pequeno, né? E foi o primeiro dia na escola, eu me senti como se eu estivesse em casa, eu me senti inclusa, tipo, como se eu fosse livre para fazer o que eu quisesse, tipo, as meninas jogando futebol e já conversando comigo como se fosse a primeira vez que eu tivesse amigos. Isso me marcou demais, demais, demais. Sei lá, foi uma coisa que não tem como esquecer. Brusque pra mim vai estar sempre no coração por causa dessa cena, assim. Minha lembrança mais marcante de Brusque foi o ano que eu comecei a fazer teatro aqui, a partir de uma oficina montagem pela Prisma Cultural. A gente achou que não iria surgir, né, um grupo de teatro, não era essa a intenção inicialmente, mas com todo o apoio, todo o incentivo da população brusquense, foi possível. A nossa primeira apresentação, que era na verdade a finalização desse curso, a plateia estava lotada e foi o momento que mais me marcou. Falar de Brusque para mim é falar da minha vida inteirinha. Nasci aqui, meus pais nasceram, meus avós. Sou filha e neta de tecelão. Meu pai trabalhou no Schlesser, meus avós na Renault. E se tratando de uma menina que cresceu lá no bairro de Águas Claras, tem uma frase muito engraçada. Quando nós íamos para o centro, tínhamos o costume de falar que estávamos indo para a cidade. Eram 12 quilômetros de distância, que hoje em dia não é nada, mas naquele tempo era muita coisa. Brusque, parabéns pelo progresso, parabéns por tudo. Eu amo estar aqui. Ai, Brusque, o que falar de Brusque, né? Brusque para mim é muito importante, porque eu vim de uma cidade lá do Paraná, do interior do Paraná, e a gente era muito pobre, eu trabalhava na roça, então Brusque abriu várias portas para mim e muitos sonhos realizados também. Um dos sonhos é ter a minha filha Maísa, muito carinhosa, amorosa. Outro sonho muito importante também foi se efetivar na educação infantil. Minha paixão, eu amo trabalhar na educação infantil e também se tornar professora de dança gaúcha, né? Conhecer o grupo Laço da Fronteira aqui em Brusque e vários outros sonhos realizados. Então Brusque para mim é muito importante e mora no meu coração. Quando eu fecho os olhos assim, eu consigo visualizar o dia que eu cheguei em Brusque. Passando pela FIP, pela Stop, que já chama bastante a atenção da gente. Eu olhei assim, aquele hotel maravilhoso em cima do Morro Montes. Gente, eu achei aquilo coisa mais maravilhosa. Eu falei, gente, parece um outdoor, que coisa mais linda. E tem essa imagem assim gravada comigo até hoje. Foi meu primeiro emprego.
Quando me perguntam sobre uma lembrança boa de Brusque, são tantas já que eu nasci aqui, mas uma que eu gosto muito é de quando eu era criança e eu desfilei no dia 4 de agosto vestida de Emília. Bem marcante de Brusque foi quando eu cheguei. Eu me lembro assim que era um dia de sol, então assim era verão e a paisagem da cidade estava linda. E eu pensei comigo, essa cidade eu quero morar. Naquele mesmo ano eu providenciei as minhas coisas para fazer a mudança e já estou aqui há muito tempo. Então Brusque assim me deu oportunidades de trabalho, também consegui fazer minha graduação. Através do meu trabalho eu consegui também fazer com que meus filhos se graduassem. E consegui amigos, tenho amigos aqui que me receberam muito bem. Então Brusque é uma cidade assim, acolhedora, né, que nos recebe e que você tem vontade de ficar. Na minha cidade natal eu vou a passeio, mas eu não me imagino morando em outro lugar que não seja Brusque. Começar. O que eu me recordo aqui em Brusque é quando minha filha foi ganhar neném, lá no hospital, e eu nunca tinha visto um parto. E aí ela deu à luz, o meu neto, aí como não tinha como, ela estava só com a enfermeira e o médico não estava, e eu fiz o parto. E aí chorava ela, chorava a enfermeira, e o neném, e eu sem saber como fazer. E aquilo para mim foi uma emoção muito forte, foi uma lembrança que eu tenho na minha mente. A imagem que me vem à cabeça quando eu falo de Brusque é aquela visão que a gente tem quando está na entrada da prefeitura e olha lá do alto e vê a praça e os prédios. Eu morava no interior de São Paulo e em 1º de agosto de 2014 eu fui até a prefeitura para assinar o termo de posse no cargo de professora de educação infantil da rede municipal. E antes de entrar eu parei ali e fiquei olhando aquela paisagem e era um misto de medo por tudo que eu estava deixando para trás e ao mesmo tempo de alegria pela minha conquista. E essa imagem ela ficou registrada tanto na câmera fotográfica quanto na minha memória. Para mim, em 2013, quando cheguei em Brusque, assim, fui bem acolhida, cheguei à procura de emprego, então assim, foi uma cidade acolhedora, maravilhosa. Aqui criei vínculos afetivos, criei minha raiz. O momento mais marcante foi a minha formatura. Através dela eu tive oportunidade de emprego, né? E era um dos meus maiores sonhos. E Brusque tem pessoas maravilhosas que me acolheram de braços abertos. E não tem como não falar de Brusque sem se emocionar. Eu amo Brusque de montão.